Olá a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da endometriose e como eu faço para diagnosticar a endometriose, né? Então eu disse para vocês que na realidade quais são os principais sintomas da endometriose? Dor pélvica crônica, dor na relação sexual, eventualmente desconforto para urinar, desconforto na relação para evacuação, né? Então, todos os sintomas ligados àquilo que nós temos na pelvis, né? Intestino, útero, trompa e bexiga. Bom, e como é que a gente faz o diagnóstico? Existem alguns exames que são exames laboratoriais, né? Existe um exame que boa parte das mulheres que têm endometriose acabam fazendo de alguma forma, que é o CA-125, né? Que é uma dosagem de um anticorpo, de um antígeno que existe no sangue, né? E que ele se eleva em algumas doenças, principalmente algumas doenças do ovário. É um marcador muito pouco preciso no diagnóstico, mas que tem um certo valor no acompanhamento da paciente com endometriose. Quer dizer, eu faço o exame antes de operar, vejo como é que ele abaixa, né, o nível desse exame abaixa, e se ele se mantém baixo ao longo do tempo, é sinal de que a doença não está ativa. Tá? Então, é um exame que é feito. Os outros exames de imagem, né, nós estamos falando aí basicamente da ultrassonografia e da ressonância magnética, né, que são os dois exames mais feitos por aí, obviamente com todo o preparo adequado para se fazer esse exame, com o intestino vazio, existem uma série de atitudes que a gente tem que tomar antes de fazer o exame para que ele fique de boa qualidade, né? Então, na ressonância magnética se coloca um gel dentro da vagina para que a gente possa visualizar melhor as lesões. No ultrassom você faz com preparo intestinal para deixar o intestino mais vazio, mas são basicamente esses os dois melhores exames para o diagnóstico da endometriose. E quando é que a gente suspeita de endometriose? Então, já falei para vocês da dor, já falei para vocês disso tudo, mas quando o ginecologista examina, né, ele vê basicamente duas coisas. Muitas vezes a posição do útero, que normalmente ele é para frente, né, ele está voltado para trás. Então, essa é uma característica muito frequente nas pacientes com endometriose, e eu percebo isso quando eu faço o exame de toque. E a outra característica é a presença de nódulos no fundo da vagina, né? Esses nódulos eles estão dentro da barriga, obviamente, mas às vezes até chegam na vagina, né? Até às vezes a gente consegue, ao examinar com o espéculo, ver. Mas o mais importante é no toque, quando a gente faz um toque que introduz o dedo na vagina, né, a gente sente os nódulos de endometriose no fundo da vagina. Então, nessas situações, está indicado uma laparoscopia, né? Quer dizer, sempre que eu tiver uma paciente com dor pélvica crônica, com esses sintomas todos que eu falei, e mais infertilidade, eu não tenho o que fazer a não ser fazer a cirurgia. E a cirurgia de escolha é a laparoscopia, né? O que é a videolaparoscopia? É a introdução de uma ótica pela cicatriz umbilical, em que eu olho a barriga inteira, né, toda a pelvis, investigo onde estão todas as lesões e coloco outras 2 ou 3 pinças na parte inferior do abdômen, e essas pinças, esses instrumentos vão fazer a remoção cirúrgica da endometriose. Lógico que quando a gente fala desse tipo de cirurgia, nós estamos falando muitas vezes de ter que ter o apoio de cirurgiões que mexem com a parte intestinal, de cirurgiões, de urologistas que mexem com a parte da bexiga e do ureter, né, que leva a urina do rim até a bexiga, que são órgãos que frequentemente estão afetados pela endometriose. Então, pacientes que tenham sintomatologia
e um quadro clínico compatível com endometriose e infertilidade, em geral, o único tratamento que essa paciente pode se submeter é a laparoscopia para remover todos os focos de endometriose. Tá? Bom, seguindo nisso, logicamente existem algumas situações em que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando faz a cirurgia. E uma dessas situações são aquelas em que existe um tumor no ovário da endometriose. A gente chama de endometrioma isso, né? Então, são tumores onde você tem é como se fosse uma bexiga cheia de sangue dentro, e esse sangue e essa bexiga ela tem que ser removida do ovário, né? Ocorre que muitas vezes, e aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está falando de mulheres com infertilidade, na hora que eu removo esse cisto, na hora que eu removo essa bexiga de dentro do ovário, às vezes com 6, 7, 8 centímetros, eu posso danificar a estrutura dos ovários onde estão os óvulos, né? Então é uma cirurgia que tem que ser feita com muito cuidado, com muita delicadeza, para que eu não diminua uma coisa que a gente chama de reserva ovariana. Quer dizer, aquela paciente que, à medida que eu destruo o ovário, quando eu for fazer, e se eu precisar fazer fertilização in vitro, eu posso ter uma diminuição do número de óvulos que vão ser recolhidos. Então, a gente tem sempre que pesar, né, e colocar numa balança as vantagens de se operar e as desvantagens de se operar, né? E logicamente, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar também na idade da paciente, né? Quer dizer, paciente quanto mais velha, menos a gente pensa em operar, né? Quer dizer, até 35 anos, na maioria das vezes, a gente encara a cirurgia tranquilamente. Entre 35 e 38 é uma terra que a gente fica ali discutindo e tem que conversar bastante com a paciente para os dois, o médico e a paciente, chegarem à decisão do que fazer. E pacientes acima de 38, a gente deixa para algumas situações de exceção para poder operar. Tá? Então, o resumo dessa história é que a cirurgia de endometriose é o único tratamento definitivo. O tratamento hormonal não deve ser feito em pacientes que querem engravidar, e aquelas pacientes que têm endometrioma ovariano, essa discussão passa a ser uma discussão um pouco mais detalhada com o seu médico para saber se opera antes de fazer a fertilização, se opera depois de fazer a fertilização, se o planejamento terapêutico ainda é esperar depois da cirurgia para engravidar espontaneamente em casa, entendeu? Então, essas coisas elas têm que ser muito bem discutidas com o seu médico para você saber o que deve ser feito. Até o próximo vídeo.